É um prazer tê-los aqui nosso último encontro, bate-papo, e ter aqui a Marta, a Adriana, a Maria Cecília e o Martim para bater papo sobre a nossa mesa redonda de desafios práticos. Todos os nossos participantes aqui tiveram em algum espectro de acordos e viram problemas e também soluções, né? Porque todo mundo aqui também já participou não só de negociações, mas de acordos que deram certo. Então vai ser um prazer ouvi-los falar. Eu vou entregar rapidamente aqui, vou apresentar apenas a Marta, e aí a Marta vai ser nossa capitã para o dia aqui. A Marta é sócia responsável pela área de penal empresarial do Veirano, professora de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da USP, mestre e doutora em Direito Processual Penal pela USP e ex-presidente do IBCCRIM. E pelas discussões que a gente teve, né, Marta, tem bastante também coisa para dizer aí de coisas que deu certo e que deram errado também, que acho que é esse nosso bate-papo. Estamos na sua mão. Eu vou me despinzar, como eu falei, e vou ficar aqui no cantinho. Gente, obrigado por terem aceito o convite. Todos vocês aí são de casa, então é um prazer. Obrigado e bom bate-papo. Obrigada, Giovanni. Boa noite. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui. A gente vai dar início ao último encontro deste curso sobre investigações internas, negociação de acordos, organizado aqui pelo IBRAC. Eu queria cumprimentar, antes de mais nada, o Comitê de Compliance e Investigações, agradecer pelo convite, na pessoa do Guilherme Ribas, que vai se juntar a nós logo mais, parabenizar pela concepção do curso, pela organização, né? Foi um curso completamente orgânico, começou lá pelo notícia de fato, como se dá uma investigação, e a gente termina hoje aqui falando dos desafios de negociação e monitoramento. Acho que é um percurso todo completo, disso que para nós, pelo menos do penal, é algo muito recente, né? Então a gente se vale muito das áreas irmãs sancionatórias que já tem um trajeto, um histórico muito maior a respeito disso. Então, estão hoje aqui conosco a Maria Cecília Andrade, o Martim Della Valle e a Adriana Dantas. Eu vou apresentá-los antes da gente começar, porque a gente concebeu aqui um painel mais dinâmico. Eu acho que é um pouco essa ideia de fazer um bate-papo aqui no final. A Maria Cecília é advogada especialista em Direito Econômico e Compliance, ela presta consultoria nessas áreas de Compliance, Antitrust e ESG. Ela é mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito da Economia e das Empresas pela FGV daqui de São Paulo, especialista em Compliance Ambiental, Social, Governança e Proteção de Dados pela PUC do Rio, membro das comissões de estudos de Compliance, Concorrência e Regulação Econômica da OAB de São Paulo, e também da Comissão de Compliance da Câmara Brasil-Canadá, membro do CWC, foi a Compliance Officer da Odebrecht Transport, responsável por Antitrust Compliance da Odebrecht Engenharia e Construção, e é membro da FGV Ethics. Martim Della Valle é advogado, sócio de MBC Advogados, fundador da Lotex Zenit Source, doutor em Direito Internacional pela USP, professor da International Anti-Corruption Academy, foi o chefe global de Compliance e Antitrust de uma grande multinacional. Acho que a gente quer ouvir bastante sobre esses aspectos práticos também. E, por fim, a Adriana Dantas, sócia do escritório Adriana Dantas Advogado, especializado em Compliance, Regulação e Comércio Internacional, presidente do Comitê de Sanções do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, membro do Comitê de Integridade do Conselho da Petrobras e presidente do Subcomitê de Compliance da IBA. Ela foi sócia de um grande escritório brasileiro, head da prática de Compliance e Investigações entre 2011 e 2019, advogou em escritórios internacionais em Washington, Londres e Genebra, doutor em Direito Internacional pela USP, visiting scholar da Universidade de Georgetown, mestre pela Universidade de Londres e bacharel pela UNB. Enfim, temos aqui, acho que um painel super qualificado, com pessoas que conciliam a vida acadêmica com uma prática intensa,
e nós vamos falar então sobre os desafios práticos das negociações e monitoramento de acordos. Eu peço que todos se sintam muito à vontade para enviar as perguntas aqui pelo chat, eu, na medida do possível, vou encaixando aqui na nossa dinâmica. Me parece muito evidente que nós temos um desafio grande e, ao mesmo tempo, já uma fotografia bastante interessante da história recente, da implementação e do uso da solução consensual nesses acordos de leniência em tema de corrupção, um tema que toca também indivíduos, né? Falo aqui da minha própria experiência como advogada que trabalha na área penal. Ao mesmo tempo, acho que todos sabem que a leitura das normas que regulam esse assunto é algo absolutamente insuficiente para a compreensão dos arranjos institucionais, da substância mesmo dos acordos, do que acaba constando nos acordos, pelo menos os firmados até este momento. Houve uma série de fragmentações, de desconcertos, ao mesmo tempo de cruzamento, de sobreposição, de redundância mesmo entre autoridades e instâncias, mas também interações importantes, e o que fica disso, acho que é uma dificuldade latente, acho que o curso todo vem mostrando isso, de um equacionamento completo ao redor dessa questão dos acordos de leniência na lei anticorrupção entre atores e entre instituições. E o perigo que os embates em torno disso, né, na disputa em relação a isso, acaba trazendo para a sistematização e para o próprio aprimoramento do sistema de consenso, de acordo, no tocante à obtenção de informações, à reparação do dano e aos próprios sistemas de integridade, que é o que a gente vai analisar. Então, a razão, inclusive, para que pessoas com diferentes perspectivas componham aqui esse painel, e o próprio curso, né, que passou por investigação, penal, autoridades que participaram aqui, empresas de investigação, acho que tudo mostra que estamos todos num esforço contínuo para a compreensão, educação mesmo, e um aprimoramento desse nosso sistema. Então, pensando bastante sobre esse ponto de vista prático, eu vou endereçar algumas perguntas aqui, também compondo com o que aparecer aqui no chat. Acho que a minha primeira pergunta é sobre, falando então da negociação simultânea com várias autoridades, queria ouvir um pouco como as empresas devem, enfim, equacionar, devem se posicionar quando os fatos apurados indicam que várias autoridades têm atribuição sobre aquela matéria, né? O nosso sistema prevê que um ilícito possa ter repercussão em diversas instâncias, perante diversas autoridades, de maneira concorrente, e eu queria ouvir um pouquinho sobre como deve ser essa estratégia de colaboração e de negociação nesse contexto, e mais ainda, se existe algum papel que deva ser exercido pelas próprias autoridades, como, enfim, manifestação do Estado nessa interação. Adriana, pode começar com essa? Claro, Marta, obrigada pela essa introdução, obrigada pela sua mediação, né, até na preparação dessa aula. Tem sido um rico aprendizado estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao IBRAC, esse instituto que eu tenho o privilégio de participar, acompanhar desde a época que eu era estagiária em Brasília. Queria também agradecer ao Comitê de Compliance, né, pela essa honra de estar aqui com vocês. Então, eu acho o meu papel aqui é trocar experiências. Eu me vejo mesmo como uma trocadora de experiências nessa prosa dessa noite que a gente vai ter. A decisão de colaborar, o mecanismo da leniência, ele é um mecanismo muito, muito interessante na medida em que, para que ele funcione, precisa haver credibilidade e confiança. Ele precisa ter credibilidade no próprio mecanismo, né, que ele vai dar segurança jurídica àquele que recorre a esse mecanismo, e também precisa ter credibilidade das partes que estão em negociação, seja da empresa que está querendo notificar ou relatar fatos difíceis, né, que são ilegalidades, e com isso demonstrar uma boa vontade e interesse de mudar, como dos indivíduos. E essa coordenação é muito difícil, sobretudo no Brasil.
nos Estados Unidos, ou quando a colaboração se dá com outros órgãos, como o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, que eu tenho prazer de estar lá, o Banco Mundial, é mais fácil, a interlocução é mais fácil, que você tem um interlocutor, o DOJ, mas aqui no Brasil, o nosso sistema jurídico faz com que o mesmo fato esfira-se na esfera de competência de órgãos distintos. E as autoridades, onde quer que nós estejamos, isso é um privilégio do Brasil, elas também têm egos, têm vaidades, e tudo que nós temos que evitar é que os nossos clientes fiquem presos nessas esferas, nesses desafios que são essas esferas de vaidade, e tentar colocar todo mundo na mesma mesa, com objetivos comuns, para que o processo evolua, que é o interesse. Nos delitos como corrupção, cartel, são infrações legais nos quais, para que a própria investigação evolua, é imprescindível essa colaboração. Muitas vezes, e é por isso que esses mecanismos foram criados originalmente fora do Brasil, porque muitas vezes a discussão está num papelzinho, você não tem uma evidência formalmente, você não há um ato ilícito claro. Então, essa colaboração da parte envolvida para o aprofundamento das investigações, ela é uma condição sine qua non para a própria efetividade das leis anticorrupção e antitruste, dentre outras. Então, é um mecanismo importante. Aqui no Brasil, na parte de corrupção, a gente tem sofrido um pouco. Eu costumo dizer que a lei de corrupção hit the ground running, no sentido de que chegou e já tinha que lidar com um dos principais escândalos da história mundial de corrupção. Então, tudo foi muito testado e introduzido assim, como a gente ia indo, né? A gente foi testando questões e tinha muita fragilidade. Isso fez com que as empresas testassem um mecanismo de leniência muito incipiente, né? Então, por exemplo, se a gente pega... Então, quando você vai tentar, você vai decidir se é o momento, se o melhor caminho é a leniência, que nem sempre é a leniência, né? Podem haver outros caminhos. E também eu costumo dizer que a leniência em si não é uma estratégia, uma alternativa sem dor. Ela dói. É um processo dolorido, e eu acho que é importante ter clareza e falar para os seus clientes que não é um processo fácil. Então, assim, todo mundo tem que entrar na mesa de negociação com esse nível de consciência. E, quer queira ou quer não, a gente está no Brasil, a gente não tem tantas orientações e procedimentos. A gente evoluiu muito nos últimos anos, a CGU fez um trabalho fenomenal nessa linha, mas a gente tem falhas no nosso sistema. Então, quando a gente vai decidir se é o caso de ir à frente ou não, se a empresa está preparada para fazer esse movimento, se todos os fatores estão alinhados, a gente tem vários elementos a considerar. A responsabilidade dos administradores é uma delas, e uma delas é quem tem competência sobre a matéria. Então, quando você faz uma investigação, e eu tenho certeza que todos aqui são especialistas nisso, que vocês falaram com os melhores especialistas do Brasil, vocês tiveram aula com os melhores especialistas do Brasil sobre como conduzir investigação, entre outros fatores. Quando a gente tem uma matéria que se insere na esfera de competência, se é uma matéria federal da CGU, e aí você tem também a responsabilidade dos indivíduos, que vai puxar o MPF para a mesa. Se você tem também uma questão da esfera municipal. Então, isso não é simples, não é trivial, até porque o interesse maior da empresa, sobretudo uma empresa que seja listada, capital aberta, é virar a página. Então, na minha visão, o melhor mecanismo, quando você vê que tem vários entes, né, a serem incluídos no processo, é você montar uma estratégia que seja, de certo modo, dê deferência a esse fato. Criar uma credibilidade com todos, no sentido da intenção real da empresa de virar a página com todos, né? Falar com eles o mais simultaneamente possível. Uma das coisas que é importante evitar é você deixar alguém se sentindo desprestigiado, porque isso pode virar contra a própria empresa, né? A questão fica, quando a gente tem um tema federal, isso ainda é mais
mais simples de ser orquestrado, dada a evolução das autoridades nos últimos anos, né? São vários os acordos que nós temos que foram celebrados com a participação da CGU, MPF, AGU. Antigamente, no início assim, da Lava Jato, isso era muito era recente, incipiente, tinha uma dúvida se seria homologado ou não, tinha uma disputa muito grande, muito maior. A gente já evoluiu muito nisso para dar mais segurança. Eu acho que tem um espaço grande a ser evoluído, mas a gente tem, por exemplo, o acordo da Samsung desse ano, que envolveu o MPF, CGU, AGU, Tequinte, vários outros exemplos que demonstram que essas partes estão sentando na mesa. O desafio que eu vejo é quando a matéria não é federal. E aí você tem que lidar com a controladoria de um município, que muitas vezes você não sabe, que na maioria das vezes você não sabe o que vai estar na cabeça daquele ai meu Deus, daquele executivo, daquele membro da controladoria, aquele funcionário público, que pode não ter a mesma experiência e o mesmo know-how da forma como celebrar um acordo. E é um acordo difícil de ser celebrado, tem várias questões de como considerar a prova, as atenuantes, todos os fatores, né, a serem considerados. É difícil quando você está num município que não tem esse histórico de negociação muito grande e você não tem a possibilidade de avocar a competência da CGU. Porque quando tem uma matéria federal e um município envolvido, é possível, há exemplos e precedentes de que essa competência foi invocada pela CGU. Um dos pontos que eu gostaria de destacar, que você mencionou, Marta, foi qual que é o papel das autoridades nesse processo, né? O papel das autoridades é central, porque as autoridades serão seus aliados nesse processo que é uma orquestra, nada mais que uma orquestra de você vai ter que orquestrar para alinhamento de consideração dos elementos da postura da empresa, do reconhecimento da atitude colaborativa da empresa, do reconhecimento de que as evidências apresentadas de fato contribuíram para o aprofundamento das investigações, ou seja, do cumprimento de todos os requisitos para que o resultado venha a contento. Então, o papel das autoridades é muito grande. No início, isso era muito incipiente, seja daquelas que contaram com a parceria multijurisdicional, né, um acordo multijurisdicional que a gente vai falar mais à frente, mas sobretudo mesmo nas alianças firmadas só aqui no Brasil. E há, inclusive, empresas que optam por não fazer um acordo único. Conheço algumas empresas, inclusive uma empresa que eu tenho um prazer de monitorar, essa monitora independente, ela fez várias leniências, com órgãos diferentes, com MPs diferentes, fatos diferentes sobre a competência. Ela optou, fez de certo modo, um fórum shopping. Então, tem várias estratégias, e a estratégia melhor para a empresa deve ser vista no caso a caso. Quando há uma coordenação, eu particularmente acho que a celebração de um único acordo traz benefícios, ajuda a virar a página, e também tem a questão do pagamento da multa, né, que você pode, que as autoridades entre si vão acordar quem vai receber o quê, isso facilita para a empresa. Facilita também na fase do monitoramento do cumprimento do acordo. Então, eu acredito que essa estratégia de colaboração, ela deve ser montada a partir dos fatos apurados, né, que serão relatados. Demanda-se uma construção, há um esforço da empresa, por meio dos seus advogados, de construir uma credibilidade junto a todas essas autoridades. Eu recomendo fortemente que haja uma coordenação para que nenhuma das autoridades se sinta desprestigiada. E, como um outro ponto que eu gostaria de destacar, isso é um desafio maior quando você tem municípios, estados não tão ativos, não tão experientes na celebração desse acordo. E o papel das autoridades é central, até porque eles são seus interlocutores, esse alinhamento é importantíssimo. É possível, a gente tem exemplos que é possível, não é trivial, mas é muito possível, sim. Tem uma pergunta, Marta, da Priscila aqui. Você quer que eu enderece agora ou mais à frente? Acho que pode, daí a gente fecha essa questão, que eu tenho uma outra aqui sobre o outro lado da mesa. Se você quiser responder aqui já... Claro.
a DCET não existe formalmente, mas principalmente no caso de municípios, vocês poderiam hierarquizar os órgãos? Como assim hierarquizar os órgãos? Eu não entendi esse ponto. A pergunta aqui do Rubens, eu acho que é... do Rubens. Duas aqui. Essa aqui é a primeira do Rubens, perdão. Se é possível hierarquizar os órgãos, se houver, enfim, também dentro do múltiplas infrações ali. Se eu devo procurar primeiro um, depois outro, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Me corrija se não for isso, Rubem. E a da Priscila é como achar esse fator que poderia deslocar para competência federal. Se você puder responder rapidamente, Adriana. Claro. No caso da pergunta do Rubem, não há como, assim, eu não recomendo hierarquizar. Na verdade, assim, se você tem um caso que é de competência que tem municipal, você tem que se dirigir àquela controladoria daquele município, a autoridade, o MP naquele município, é o que a gente tem para fazer, ou naquele estado. Eu confesso que hierarquizar órgãos, a gente não pode fugir do que está instituído na lei, na nossa Constituição. Eu recomendo, se há a possibilidade, né, e já trazendo a resposta para a pergunta da Priscila, o que eu entendo é que a CGU só pode avocar essa competência se naqueles fatos envolver, você tem a competência federal, que é onde ela tem essa competência exclusiva, né, de na esfera administrativa celebrar os acordos. Então é possível você pleitear a CGU que ela faça essa avocação. Eu conheço exemplos de colegas que deram certo. Eu já tive um caso que isso não foi, mas bem no início, que a CGU optou por não avocar essa competência, e eu tenho visto que isso tem mudado nos casos mais recentes. Mas depende, a prerrogativa para a competência da CGU é ter uma matéria federal, não tem jeito, não tem como a CGU avocar uma matéria municipal se não tiver nenhum elemento federal, isso não existe. E, Rubem, quanto à questão da hierarquização, diante dos fatos, a minha recomendação é você ter que ver quais são as autoridades envolvidas, né? E aí, dependendo das autoridades envolvidas, você vai ter que ver para quem você vai se dirigir. Se for uma matéria municipal, por exemplo, envolvendo o município de São Paulo, um dos caminhos é você ir para o município de São Paulo. E muitas vezes você não tem outro elemento que possa puxar a matéria federal. Isso vai depender dos fatos. Mas a hierarquização, a competência naquele assunto depende muito dos fatos que você achar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu confesso que eu fiquei com dúvida, mas eu recomendo sempre que, se você for pleitear uma estratégia, que haja uma ação coordenada entre as autoridades, visando a celebração de um único acordo, que você fale com todos o mais simultaneamente possível e seja muito claro quanto ao seu intuito e seu objetivo, que é trazer todos para a mesa para celebrar um só acordo. Desculpe, hierarquizar no sentido de dar preferência a um determinado birô. Então, assim, eu sei que negociar com o Ministério Público no final das contas, se torna mais viável pela sua influência junto à controladoria do Ministério, dos municípios, porque isso acontece, né? Normalmente o Ministério Público tem determinadas influências. Era esse sentido, você hierarquiza, você dá preferência a um birô? Olha, claro que sim, é possível você ir para esse caminho, a gente vê isso com muita frequência, né? E nesse caso dessa empresa que eu mencionei, por exemplo, a preferência é o caminho via Ministério Público, e você tem uma ANPC, você tem mecanismos para fazer isso. Então essa estratégia precisa ser definida caso a caso, mas claro que você pode privilegiar, talvez eu não falaria hierarquizar, né? Priorizar um caminho vis-à-vis o outro, tendo em vista as suas chances, a segurança que aquele caminho apresenta e as chances de resolver o problema para o seu cliente mais rápido, de forma mais célere e segura. Mas sim, chamaria de priorizar. Eu acho que só um breve comentário. Como a Adriana disse, né, no fundo, toda a estratégia é função da investigação que você vai fazer primeiro, né? Você primeiro descobre o tamanho do seu problema, mais ou menos você faz uma grande investigação, e a partir dos problemas que você acha, da chance de enforcement contra você, a sua exposição, que você vai ver a sua melhor estratégia, justamente para definir qual é a autoridade que vai, enfim, que você acha que vai ser mais efetiva em resolver o seu problema.
Concordo. Deixa eu fazer Só uma para comentar isso na minha resposta aqui, enfim, no meu próximo comentário. Mas eu acho que tem um fator aí para considerar, que talvez o Rubens tenha colocado, em relação às pessoas físicas também, porque tem a exposição criminal. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, Cecília, pensando do outro lado da mesa, né? Porque a gente está falando de multiplicidade de agentes e órgãos, mas a gente também pode ter do lado privado, vamos chamar assim, a pessoa jurídica e várias pessoas físicas, com interesses divergentes, né? Então, também queria ouvir um pouco sobre como conciliar isso, né? O desafio disso, né, de soluções contenciosas, né, ou adversariais versus soluções consensuais e como isso pode ser encaminhado. Então, aproveitando aqui que você já deu puxou para esse lado, se você quiser responder essa, Cecília. Sim, se o Martinho ou a Adriana não quiserem comentar, eu queria, enfim, comentar um pouco esse tema que eu acho que é relevante, apesar da gente estar aqui numa plateia que predominantemente advoga para pessoas jurídicas. Não sei se eles querem comentar alguma coisa e eu, enfim, vou abordar um pouquinho a visão que eu tenho em relação ao tema. E até nessa questão de você hierarquizar os balcões, né, que você vai. Se quiser, eu posso comentar. Não entendi, você quer que a gente comente a parte da pessoa jurídica? Não, se vocês quiserem, senão eu já vou passar aqui uma visão, até por conta do tempo, né? Acho que sim, claro, vai lá, vai já foi meia hora aqui. Então, não, primeiro, vou assim, já que eu adentrei assim, sem me apresentar, mas assim, vou agradecer aí o convite do IBRAC e do RIBAS também, e demais organizadores do curso, e, enfim, é um prazer estar no IBRAC de novo. E essa pergunta, em primeiro lugar, eu queria fazer um disclaimer só. Eu vou abordar questões pessoais, podem não corresponder a opiniões de empresas nas quais eu trabalhei, mas, enfim, eu vi muito esse cenário e eu queria abordar o tema do ponto de vista prático, como eu vejo que é a melhor forma de discutir o tema, para você trazer eficiências nas negociações sempre que possível. Antes de falar um pouco na questão dos balcões, eu acho que é importante falar um pouco do que o pessoal do curso viu, né, ao longo de como preparar uma investigação, metodologia, investigação, conversar com as pessoas, definir, afinal, se você vai fazer um acordo perante CAD, CGU, MPF, ou Ministério Público Estadual, enfim, Receita Federal, enfim, são várias, CVM, né, são várias autoridades, porque os acordos, ele não se dá só na perspectiva da pessoa jurídica. Muitas vezes, esses acordos dependem muito da interação da pessoa física com a pessoa jurídica, para elaboração dos relatos, preservação de, sempre que possível, da imunidade criminal, independência na tomada de decisões, e eu acho que o mais especial, a colaboração efetiva ao longo das investigações, porque você precisa trazer essa segurança que essas pessoas estão trazendo fatos, porque a pessoa jurídica em si, ela não relata, né? Ela relata o que a física traz, ou que os documentos que foram coletados ao longo da investigação, elas trazem. E, assim, na minha visão, se definida a existência desses ilícitos, é preciso que haja muito diálogo, essencialmente com a pessoa física, ou seja, você não quer dizer captura por nenhum lado, e depois que eu vi em algumas oportunidades, você tem muitos acordos celebrados pela pessoa jurídica que não tiveram diálogos com as pessoas físicas e continham conclusões equivocadas, e são processos que estão sendo arquivados, são processos que a ação penal, enfim, está havendo uma recomendação aí de extinção da punibilidade, e a gente tem um esforço muito grande, né, e aí eu não falo, eu trabalhei sempre com a pessoa jurídica, mas eu vivi um pouco o cenário de estar orientando também para esse diálogo que está acontecendo aqui com as pessoas físicas. E eu não acho que, enfim, eu não estou aqui para defender nenhum ponto de vista, etc., mas buscar uma reflexão, porque sobre essa perspectiva na negociação de acordos, especialmente para você preservar e prestigiar os programas de acordo de leniência.
Então, primeiro balcão, e aí, assim, a prática, o Rubens, se é quem eu estou pensando, não sei se é exatamente quem eu estou imaginando que seja aí no nosso interlocutor, mas, enfim, a gente, obviamente que para você chegar até a definição de que você vai de confissão ou de assunção de fatos, e que você depende realmente desse diálogo, obviamente, e aí eu não estou falando de hierarquizar ou priorizar nenhum órgão, mas o primeiro ponto, né, que sempre é cobrado, eu não vou dizer que é cobrado por alguém ou por ninguém, mas o primeiro ponto que se olha é realmente em relação à imunidade das pessoas físicas. Então, eu vejo que nessa negociação, por mais que a gente esteja pensando no interesse da pessoa jurídica, mas a gente precisa ter em mente que, basicamente, em 80% ou 90% dos casos, você só consegue levar um caso consistente se a pessoa jurídica está lá do lado. Então, você teria que garantir, no primeiro ponto, que é a minha visão, a defesa independente, transparência, acesso à documentação, e aquilo tudo que pode influenciar nas suas decisões, que devem ser tomadas assim de forma independente pelos advogados. Depois, garantir o diálogo permanente. Eu acho que isso é essencial para que todas as decisões que sejam tomadas, e o ponto que a Adriana falou, a gente vai levar para tal autoridade, não vai, quem vai primeiro, não vai. Isso tem que também, na medida em que a pessoa física participa da colaboração, e aí eu estou assumindo essa hipótese, eu vou assumir a segunda hipótese rapidamente, para não tomar muito tempo, é que a gente tem um diálogo permanente. Então, isso você evita mitigar esse risco de conflito, e, de novo, equacionar uma solução que seja em benefício de todos, e na busca, enfim, da busca da verdade, né, lá afinal, a verdade real do que aconteceu. Mas se você tem um conflito, de novo, e aí você também tem esse diálogo novamente, de cada um, enfim, tomar o seu caminho, podem acontecer decisões em sentidos opostos, mas eu acho que, enfim, conversar é sempre importante. E você não tem como avançar nessa agenda, e voltando à pergunta que foi feita, não sei se foi agora pelo Apri ou pelo Rubens, mas qual agenda que eu avanço primeiro, né? E eu acho que depende muito desse diálogo de experiência, uma parte sem a outra, ela pode até levar, mas no sentido de sucesso, né, de resultado positivo para todo mundo, eu não vejo como você desassociar esses interesses. Então, do meu ponto de vista, conversar e dizer, olha, esse é o quadro que temos, a gente pode cooperar aqui, pode não cooperar ali, qual é o primeiro guichê, e aí eu, enfim, vou deixar para falar da questão dos guichês lá na frente, mas eu acho que essa agenda, antes da gente pensar assim, eu vou no municipal, vou no federal, vou no estadual, é estabelecer esse diálogo do que eu quero levar na negociação. E a minha mensagem, só para concluir, não é, enfim, como eu falei, defender uma parte ou outra, mas a empresa também tem uma função social, ela deve ser entendida e não deve ser compreendida como com as ações dos seus acionistas, os integrantes, senão a gente estaria aqui no debate longo de compliance, que não é o caso, mas a meta é você fazer a perpetuação. Então, esse diálogo é essencialmente importante, desde o início, de boa fé, e o resultado não pode prejudicar nenhuma das partes envolvidas. Então, eu acho que depois que você faz esse debate, que aí você traz uma segurança para todos envolvidos, e aí, enfim, você consegue definir todos esse passo a passo aí de estratégias, porque se a empresa vai sozinha, ela pode não ter sucesso, se a pessoa física vai sozinha, ela não pode ter sucesso, e esse diálogo e essa transparência, assim, a visão que eu tenho é essencial em relação ao ponto. É isso, Marta. Ótimo, Obrigada. Obrigada.
Marta, se eu puder, já que nós estamos falando por favor, Martim, da visão prática, rapidamente, algumas vezes que aconteceu, eu acho que o que a Cecília falou muito importante, a representação jurídica tem que ser diferente, os interesses jurídicos são diferentes, muitas vezes vão ser divergentes, eu acho que é um erro grave de advogado querer não separar isso no minuto em que ficar claro que os interesses são divergentes, muitas vezes vão ser, né, a empresa até pode pagar um advogado separado, mas tem que ser uma avaliação independente, né? Mesmo que o interesse seja convergente, eu entendo que a representação tem que ser independente. E a outra não dá para ter um representante para todo mundo, mesmo que haja convergência de interesses. Exatamente. Não, e tem deveres éticos aí, nossos como advogados. Sim, com certeza. E avisar muito cedo para sou advogado da empresa, não sou advogado. Você, sabe, é importante sinalizar isso. O outro ponto é que muitas vezes na cooperação, você está falando de caso, sei lá, caso de cartel, por exemplo, você tem um dever de revelação muito grande. Por vezes você vai ter que manter uma pessoa, não só em cartel, né? Você tem outras situações também, uma pessoa que você não gosta, exatamente. Que você quer se ver livre dela o mais rápido possível, você tem que manter ela colaborando, e você mantém ela lá, não pode continuar participando dos mesmos atos. Por outro lado, se você está em uma negociação que é em sigilo ainda, você dá um jeito, tira essa pessoa de fora, bota em garden leave, faz alguma coisa para tentar, garantir você não pode obrigar ela a cooperar, né? Mas é um jogo, é um equilíbrio, às vezes ele tem que, como você falou, por isso que eu resolvi tocar no assunto, porque é um tema, assim, essencial, e eu concordo 100% com você, que definida ali na investigação vai ter tal resultado, os advogados têm que ser independentes, as decisões têm que ser independentes, todo mundo tem que ter acesso aos mesmos documentos, e as decisões têm que ser compartilhadas. Se alguém tomar uma decisão para cá ou para lá, isso afeta na estratégia da empresa, sim. Mas esses pontos têm que ser todos levados em consideração. Então, você tem um emaranhado aí de cenários, né, e eventuais potenciais conflitos, ou como eu falei, convergências, mas que você não tem como desassociar. Na maioria desses ilícitos que a gente está falando aqui, né, que é ilícitos envolvendo cartel, corrupção, crimes aí contra o sistema financeiro nacional, CVM, etc., ou até crimes envolvendo bancos internacionais, e você não tem, assim, às vezes, realmente você tem que colocar todos os pratinhos e tentar conciliar. Se não der, paciência, vamos em frente, mas eu vejo, assim, que é muito caso a caso. Um ponto que eu queria trazer, assim, é engraçado isso, que eu concordo totalmente, Cissa, com o que você mencionou, que esse é o primeiro ponto, até porque, na maioria dos casos, se você não tiver o envolvimento dos executivos, eles, na mesa, assim, no mesmo barco, você não consegue nem aprofundar as investigações. Justamente porque muitas vezes você vai pegar um contrato com um fornecedor que aparentemente parece que é um contrato perfeito, que houve uma prestação forjada de serviços, e você precisa do executivo para falar, não, nesse caso a gente usou isso para isso, e geramos o caixador dessa forma, o dinheiro veio para onde, então a gente precisa disso. É tão difícil, mas assim, eu queria trazer só um ponto de direito comparado, essa experiência de coordenação, e muitas empresas, né, fizeram até planos de incentivo à colaboração, para todo mundo vir para a mesa, todo mundo ter esse conforto de que a empresa estava com eles e tudo. É muito característico da nossa experiência recente no mecanismo da leniência, com grandes leniências envolvendo grandes grupos econômicos locais. Se você vê no histórico da leniência nos Estados Unidos, a prática, a grande maioria dos casos, era de jogar o seu executivo embaixo do ônibus, e era aquilo, e a empresa ia sozinha, vamos tentar advogados que só representam os executivos, e outro ponto, então assim, é muito da nossa experiência, e é engraçado esse ponto que o Martim trouxe de ter os papéis claros. Quantos casos eu já entrei que você não tinha? Você tinha um grande criminalista que trabalhava fazendo tudo e todo para todos, e é uma confusão, mas esse desafio de orquestrar, e porque você está falando de liberdade individual, né, dependendo de onde a empresa está,
da severidade dos fatos, né, todo mundo à flor da pele, é um trabalho, assim, hercúleo mesmo, né, de psicologia, de conforto, de fazer. E último ponto que eu queria trazer é que tem também, se esse programa, esse plano que tem que ser colocado para dar conforto para todo mundo e para a mesa, que não é ruim por si só, tem que ter um cuidado, se envolver autoridades estrangeiras, muitas vezes a autoridade estrangeira pode ouvir isso como um cala-boca. Então tem que também ser tudo muito, é um trabalho muito assim, artesanal, para você conseguir chegar e de um investimento em termos de energia e tudo muito grande. É importante também que esses advogados se conversem entre si, né? Porque o que você não pode ter nesse contexto também tão sensível é uma guerra de egos entre advogados, que isso também não ajuda ninguém. Mas adorei os pontos que vocês trouxeram. Briana, eu queria pegar um gancho aqui dessa sua última fala, porque a gente falou aqui de diferentes balcões ou guichês, o desafio falou do lado de cada, de pessoa jurídica e pessoa física, mas tem a questão da repercussão internacional também, né? Então, queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, assim, dos desafios de conciliar isso e de eventuais, enfim, sugestões práticas, enfim, dicas de negociação com autoridades estrangeiras, porque eu acho que nessa questão da multiplicidade de instâncias aqui, voltando para aquela pergunta de se a gente hierarquiza, muitas coisas acontecem de afogadilho, né? A autoridade que chegou primeiro, então se chegou ali Ministério Público Federal, Polícia Federal, você tem uma questão urgente, às vezes não é a mais importante, tem outras maiores que impactam a pessoa jurídica, né? Mas você tem ali uma questão de liberdade individual ou indisponibilidade de bens de pessoas físicas que acaba, enfim, impingindo um outro ritmo. Então, queria ouvir um pouquinho agora do ponto de vista de autoridades estrangeiras, de repercussões internacionais sobre o mesmo fato. Não, obrigada, Marta. Também queria fazer o disclaimer que eu estou falando das minhas considerações, aqui eu não estou falando como BID, até porque no Comitê de Sanções a gente aprova os acordos eventualmente celebrados, então estou falando de mim, muito da minha experiência como advogada. E aqui eu queria distinguir dois tipos de casos, aqueles onde é uma subsidiária, vamos dizer, americana, cujos fatos que está sujeita ao FCPA, caso clássico, mas os fatos ocorreram no Brasil, que tem essa necessidade de coordenação, e um caso de uma grande multinacional brasileira que se insere no critério, estando presente ou não, se insere no critério, estando com operações nos Estados Unidos ou não, se insere no critério de jurisdição definido no FCPA. Na minha visão, esses são casos bem diferentes de lidar. Começando pelo mais fácil, quando você tem uma subsidiária, quanto mais longe você está das pessoas, do controlador, é mais fácil lidar com aquele problema. Em geral, nesses casos que eu tive a oportunidade de trabalhar, sempre tinha uma área da empresa envolvida, nunca era toda a corporação, os shareholders, assim, os controladores, é uma coisa muito pontual na subsidiária brasileira, cuja, enfim, a investigação era conduzida de uma forma até mais fácil. A matriz americana, se você está reportando para o conselho de administração lá fora, eles têm uma preocupação com os fatos, obviamente, mas estão mais distantes, tendem a ser mais assertivos na resolução, no afastamento daqueles executivos, estão distantes. É muito mais simples, né, sendo uma subsidiária, e isso também, essa decisão varia um pouco, dependendo do tamanho, do peso econômico, da performance da subsidiária no Brasil. Nesse caso, é meio que claro, straightforward. Você tem uma jurisdição americana clara, é uma empresa americana, vão para o DOJ, e os caminhos, via de regra, o caminho é ir para o DOJ, notificar o DOJ que há um componente, que os fatos ocorreram no Brasil, que haverá necessidade de participação das autoridades brasileiras, que serão prontamente reportadas, né, informadas sobre os fatos. Então, o DOJ, se não tiver um diálogo sério, se o procurador, promotor optar por não ter esse contato direto com a autoridade brasileira no início, ele pelo menos vai pleitear que você reporte quando você foi a CGU, quando a empresa foi ao MP. E esses casos eu digo que são mais simples porque você muitas vezes está empresa contra aquela área no Brasil, e é uma coisa, você vai para a CGU mesmo,
se for matéria federal. A CGU, por seu turno, tem um grande histórico de colaboração com autoridades americanas e com outras autoridades também, faz trabalhos de cursos e treinamentos. Eu, até na área de par, por exemplo, fiz treinamentos na Petrobras com CGU, MPE, assim, várias autoridades. Então, as autoridades se conversam, isso é mais fácil. O que eu acho mais difícil é quando você tem uma empresa brasileira e você tem a alta cúpula envolvida nos fatos mesmo que a empresa não esteja lá, o critério de territorialidade do DOJ inclui a possibilidade, quando os fatos tocam o território americano, isso inclui reuniões que foram feitas lá, dinheiro que passou, a utilização do mercado financeiro local, quando você oferece bonds, você faz um roadshow naquele mercado, para puxar a esfera de competência. Isso aí é muito, na minha experiência de advogada de empresas brasileiras, o gato sobe no telhado, tá? Porque o que acontece? Os grandes executivos que estão envolvidos nesses fatos, em geral, não são nível médio, são a cúpula da organização. Muitas vezes tem dinheiro lá fora, tem apartamentos lá fora, tem filhos morando lá fora que querem visitar. E aí é um estresse, porque você tem que orquestrar como a Maria Cecília falou, esse receio dessa liberdade individual, que nos Estados Unidos é muito mais assertivo, o exercício é muito mais rigoroso. Quantos casos você não tem de FCPA que os executivos ficaram presos no aeroporto? São vários exemplos. Casos da FIFA foram em outras localidades. Então, as autoridades internacionais, de forma geral, na Lava Jato, tiveram executivos que foram presos em Portugal, elas se conversam, diálogo. Então, quando tem pessoa física envolvida, é muito mais difícil. Em termos de dica que eu dou, uma vez estando claro, com base na análise dos fatos, naquela orquestra que você definiu, que está todo mundo no mesmo barco, que faça necessária a colaboração, e essa colaboração envolverá autoridades estrangeiras e brasileiras, eu recomendo ir a elas ao mesmo tempo quanto possível. Ou, se você privilegiar, no caso, a autoridade americana, se não puder ser ao mesmo tempo, você fale, olha, estou indo em 1 semana, 2 semanas, falar com essas e tais autoridades, você já tem que ir pronto. Quando a empresa e os executivos, nesse caso, optam pela estratégia, abordam as autoridades, você perde o controle da situação. Então, você já tem que ter o mapa, a sua estratégia muito bem clara. Estou indo hoje aqui, amanhã eu vou ali, depois de amanhã eu vou ali. Você não pode perder o timing. E isso é muito importante para demonstrar sua credibilidade. E você não pode falar que vai fazer e não fazer. Porque isso é péssimo. Ou, no mínimo, tem que demonstrar, falar por que você não fez. Então, essa questão de credibilidade, se eu posso deixar uma palavra aqui, eu acho que isso é importante. Qualquer negociação com outro interlocutor, você tem que demonstrar boa fé, o interesse em chegar no resultado que vai ser bom para outra parte, que não só para a empresa. E esse interesse comum, que é aprofundamento das investigações, ter uma penalidade que de alguma forma dê um retorno, né, aos prejuízos causados, tem que estar nessa mesa, não é só o interesse da empresa. Uma dificuldade que eu tive em alguns casos, que empresas falam assim, não, mas isso é bom para mim, mas calma, a gente tem que ver o que é bom para outra parte também, tem um interlocutor nessa conversa. Vamos aprofundar mais, tem que ter mais evidências, isso já foi trazido para outra empresa. Então, a dica que eu daria é chegar mais ou menos ao mesmo tempo, sobretudo quando você tem uma empresa brasileira indo lá para frente. Nos Estados Unidos ou no exterior, você tem que fazer walk the talk, não dá para falar que vai fazer e não fazer, melhor não falar, porque senão a emenda fica pior do que o soneto. E credibilidade. E construindo a solução junto com aquela autoridade, sabendo que o interesse deles também vai ser. O interesse deles é mostrar que fechou um acordo com tantos dígitos, que os compromissos são tais, vai ter um monitoramento, vai fechar em tais anos, sobretudo nos Estados Unidos, que você tem aquele fenômeno que a gente fala que é o revolving doors,
e que as autoridades vão elas querem deixar um legado, porque elas podem não estar mais lá numa outra administração. Bem, não sei se alguém quer comentar, senão vou fazer uma outra pergunta aqui, antes da gente passar até para o tema do monitoramento. Que, enfim, celebrado um acordo, né, a confissão, a assunção de culpa, uma série de coisas ali, e um ponto que pouca gente fala é os desdobramentos que isso pode acabar trazendo para a companhia em contencioso privado, né? Pessoas que eventualmente se sintam lesadas, né? A gente tem exemplos de sobra nisso. Então, queria ouvir um pouquinho quais os cuidados que devem ser tomados ou devem ser levados em consideração nesse tipo de dinâmica. Não sei se o Martim quer começar por aqui, para a gente rodar um pouco a palavra, e Cecília, enfim, fiquem à vontade. Esse é um ponto que tem muita consideração prática, né? Acho que aqui no Brasil o contencioso privado pós-condenação, sobretudo quando a gente fala em antitrust, a gente fala de direito da concorrência em geral, ele ainda não andou, eu acho que como a gente não tem tanto caso assim, né? Não andou tanto quanto em outras jurisdições talvez um pouco mais maduras, mas isso é uma consideração muito grande quando a gente se faz, né? Acho que a primeira delas, e nisso as autoridades em geral se alinham com as partes lenientes, né, é acesso a provas, né? Sim, acordos de leniência em geral, né, e no âmbito da concorrência, sem qualquer sombra de dúvida, acho que até hoje, a ferramenta mais eficiente que se inventou para enforcement em geral. Essa é a minha opinião. E agora, para isso tem um pressuposto básico, né? Eu não vou sair, se eu sou leniente, eu não posso sair de lá, da minha leniência, pior do que eu teria se eu fosse pego e condenado sem colaborar em nada, né? E um desses pontos, então, as autoridades, quer dizer, você, por exemplo, acesso às provas. Eu vou lá, eu quero celebrar um acordo de leniência, trago de boa fé um monte de provas que podem ser usadas depois, posteriormente, contra mim, né? Então, a primeira grande coisa que eu acho que a se considerar é ter muita certeza do que vai ter acesso público ou não depois disso, porque depois, tá bom, aqui no Brasil talvez ainda não temos tanto litígio privado, eu acho que vai aumentar, eu acho que está crescendo e acho que a tendência é que aumente, mas se você tem uma class action contra você lá nos Estados Unidos, você vai virar torrada, você vai pagar milhões e milhões e milhões e centenas de milhões e bilhões nesse tipo de ação, né? Tem escritórios, grandes escritórios, aliás, que são especializados nisso. Hausfeld é um, né? Eles vivem de fazer esse tipo de contencioso, né? Então, e aqui, num contexto brasileiro, então, assim, você depende muito da proteção que as autoridades te garantem. Algumas vezes está na lei, outras vezes está em ato infralegal, às vezes é prática, e às vezes não tem nada, né? Tudo bem que quando você tem, em países em que há privilege, né, e nós não temos aqui, embora as pessoas vivam mencionando isso, é uma garantia adicional que vem do sistema judiciário, né, das leis de estruturação de investigação e do Poder Judiciário. Quando você não tem isso, você depende das autoridades, né? Então, o caso típico, que estavam falando agora há pouco, de coordenação, né? Tá bom, eu estou fazendo um acordo aqui, e às vezes não necessariamente um acordo, pode ser acordo num contexto, cooperação das autoridades num contexto de merger, de uma fusão, né? E aí você apresenta documentos com uma garantia de segurança X na Europa, esses documentos são compartilhados com a contraparte, sei lá, nos Estados Unidos, que você vai ter proteção meio X. Então, você tem que dar alguns jeitos de você se garantir que isso não seja, que você tenha a mesma proteção X que você quis aqui, é que você vai estar nas outras jurisdições. Nem sempre é possível, mas essa é uma consideração importante, prática, para a gente fazer. Não criar provas que possam ser usadas contra você no contencioso privado, por exemplo. E depois, por vezes isso é inevitável, né? Você vai ter partes sofisticadas que têm prejuízos grandes, que pagam bons advogados, bons economistas para criar modelos, enfim, vão vir atrás de você. Mas que pelo menos isso não seja
com os documentos que você mesmo forneceu num contexto de leniência, né? Ele falou, bom, se for assim, eu prefiro ficar aqui, talvez vocês não me achem, aí falando para a autoridade, talvez essa conduta prescreva antes, eu paro com a conduta internamente, imediatamente, não vou para a leniência, espero, se você achar, muito que bem, se você não achar, eu espero dar o período de prescrição, de decadência e toco a vida. Pode ser mais... assim, um desincentivo. Se isso parecer uma alternativa viável, é um desincentivo para o sistema de leniência, né? E aí, enfim, mas assumindo-se, aí depois falou, bom, tá bom, tem uma parte grande que conseguiu, enfim, montou por conta própria um bom caso contra mim. Falou, o que você faz, né? Acho que varia um pouco de acordo com a jurisdição, né? Isso tem um playbook do lugar common law, principalmente nos Estados Unidos, que às vezes as coisas começam assim, né? Dinâmica, eu vou lá, vai numa corte, num estado que é mais liberal, para produção de prova, para deixar ter discovery, né? Para fazer produção de prova. Você vai lá, consegue alguma coisa, não deu para aquela ação, mas aquilo fica público, perde prêmio, você usa para outra e vai montando um caso, é assim que se montam, e que se montaram os grandes casos, né? Contra tabaco, assim, são algumas dessas ondas, né? E muitas vezes, mesmo que você esteja certo, para evitar algum tipo de, enfim, de riscos desse tipo, ou o que é pior, né, depois a certificação de classe contra você, que é, no fundo, a grande batalha, né, você vai acabar fazendo acordo, mesmo acordos que você não queira, mas, enfim, quando você faz uma análise de risco em geral, é melhor você ter um acordo que isso não vire público do que o que te abra o flanco de produção de provas que de alguma forma pode ser usados contra você, né? Você é uma consideração importante. E mesmo em outros lugares, né? Você está na Europa. Agora parece que a Inglaterra realmente vai virar uma grande jurisdição para ação coletiva, ações derivadas enfim, de condenações antitruste. Mas você... outros países que você não tem tanta tradição, você não consegue montar ações coletivas muito eficientes, você vai ter precedentes. Você está bom, mas é um direito homogêneo, individual. Você vai lá e vai entrar 50 ações contra você. Também você tem alguns casos que você prefere fazer um acordo para que aquilo não vire, enfim, você não vire um cliente preferencial dos tribunais, né? Então, assim, são algumas das considerações que eu colocaria. Sempre muita preocupação de quanto que você está dando, quanto é te garantido como prova, né, que não possa ser usado contra você por um ator privado posteriormente. E, nesse sentido, eu acho que as autoridades, conscientes do fundamento da leniência, né, que eu não posso sair pior do que eu sairia, têm ajudado, mas tem muitas... O diabo, como sempre, está nos detalhes, né? Ver o tipo de proteção que você vai ter num caso de cooperação, o quanto essa proteção é positivada efetivamente, etc., o que precisa ser feita por, enfim, algum tipo de acordo suplementar, né? Mas eu acho que para as pessoas que fazem essa decisão, do aconselhamento de quem vai fazer e quem tem que tomar essa decisão, esse é um ponto sempre muito importante, né, do que vai vir depois. A multa é um pedaço da história, né? Eu acho que esse ponto, Martim, de assim, se a gente tem um déficit legislativo ou prova pirata, né, obtenção de prova de internet, processo público e tal, eu acho que ter cláusulas claras sobre as quais dê para reclamar depois pode ser um ponto importante, pelo menos de lealdade ou deslealdade. Eu queria passar para o monitoramento, que a gente está aqui com meia hora e tem pontos importantes. Posso fazer só um comentário pequenininho sim. sobre isso, sobre os problemas que a gente está vendo? O Martim trouxe muito do que está acontecendo lá fora, mas é isso, eu acho que o day after, aqui no Brasil também, eu acho que é um ponto importante para a gente só ter atenção, e falando rapidamente, que o cenário também não tem sido simples, né? O Martim falou muito em ação, enfim, de ressarcimento de danos, mas aqui a gente tem a disputa entre os entes públicos, né, em relação a competências, em relação a quem assinou acordos, quem não trouxe, se a quantificação do dano foi suficiente, se aquele acordo na esfera federal vale na esfera estadual. Então, assim, o day after não tem sido simples. A gente tem
Só para pontuar aí, não deixar esse ponto em aberto antes da gente passar para o monitoramento, a gente, por exemplo, tem questionamentos aqui do TCU sobre negociações feitas sobre outros entes competentes. Então, é muito difícil você falar, fiz um acordo, como acontece muito em países como Estados Unidos, etc., e virei a página e vou seguir em frente, porque você tem aqui um conflito de competências, de egos, né? Acho que a Adriana falou em a questão dos egos aí também, e que a gente tentou solucionar aí nesse termo de cooperação entre MPF, CAD, Ministério Ministério de Justiça, CGU e AGU, e que não teve aderência da PGR. Enfim, eu acho que esse é um ponto muito de atenção, porque ele é bastante importante para aprimorar o sistema que a gente tem aqui, para garantir segurança jurídica e credibilidade nas negociações e celebrações de acordos, e evitar esse cenário que ainda não existe no Brasil, que o Martim trouxe aí, que a gente tem acompanhado, que ele é muito claro na Europa, nos Estados Unidos, de que realmente eu que fui leniente não fique numa posição pior, ou que eu que fiz acordo, fiz confissão, pior do que não fez, porque eu trouxe uma série de provas e, de repente, enfim, eu estou numa situação em que aquilo que eu achei que eu estava colaborando vai se reverter contra a empresa ou a pessoa física que fez aquela colaboração. É só para fazer esse registro, porque eu acho que ele é complementar aí o que o Martim colocou. Ótimo. Eu queria passar para o tema do monitoramento. Eu vou pegar até, acho que a fala aqui anterior da Cecília sobre a questão da multiplicidade, né, de diversas instâncias, com penalidades diferentes, cumulativas, e também, partindo para o monitoramento, a implementação de sistemas de monitoramento por diferentes autoridades ou por terceiros. Então, como que você vê isso, Cecília, essa questão também de uma multiplicidade em relação a esse tema? Eu vejo como complexa e que precisa ser equacionada com algum tipo de cooperação, porque é um sistema extremamente custoso e trabalhoso. Eu acho que os monitores, devem ter competências específicas em relação a determinado. Então, é uma conduta no sistema financeiro, é uma conduta na conduta concorrencial, é uma conduta que envolveu transações financeiras, nacionais, internacionais, etc. Mas isso eu acho que é um ponto que, em algum momento de maturidade, eu não estou dizendo que é agora, que é imediato, mas deve ser levado em conta pelas autoridades, porque, assim, a empresa, ela está preocupada, ela passou por um problema, ela fez um acordo, ela quer rever as suas condutas, garantir o seu programa de compliance, e, ao mesmo tempo, ela está ali fazendo relatórios de monitoramento para, 5, 6 autoridades ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso deve ser um pouco repensado, né? Agora, como fazer? Eu vi uma palestra da Amanda Taide, né, que foi, enfim, ela foi responsável por leniências no CAD recentemente. Ela tem um livro bastante importante sobre leniências, sobre a perspectiva de diversos órgãos. Então, a gente tem esse debate de como fazer, né? Se tem um balcão único, se tem um guichê único, se tem um balcão coordenado. Então, o monitoramento é super importante, até porque eu entendo que ele eleva as práticas empresariais, porque à medida que o monitor está ali demandando, olha, seu sistema de pagamentos tem que ter tal e tal comprovante, tal e tal controle, ou seu sistema de reembolso de despesas tem que ter tal controle, isso é muito bom para quem está ali no departamento de compliance, executando e elevando as práticas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um sufocamento, assim, como atender vários balcões ao mesmo tempo, né, com vários relatórios, etc. Então, eu acho que é um tema, até que eu acho que o tema anterior que a gente discutiu é mais importante, que é você ter essa coordenação entre diversas autoridades, como é que eu chego na autoridade, como é que eu negocio, e como é que é o after day. Mas o monitoramento também é um ponto aí que fica para a agenda do futuro, né? Eu acho que a gente não resolve no curto prazo.
mas fica como ponto de atenção. E sobre esses dois modelos, né, o modelo do monitor independente ou o conduzido pela própria autoridade com quem é firmado o acordo, né, assim, como que vocês veem essa variação, ou a experiência que cada um tem com cada um deles, se tem vantagens, desvantagens, enfim, preferência? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Marta, e dar um passo atrás para a gente pensar por que nasceu o Instituto do Monitoramento. É porque a empresa que colabora, ela tem obrigações que se perpetuam, né? Isso surge também no direito americano, e a ideia é que ela se torne um good corporate citizen, um cidadão corporativo, digamos assim, né, como se fala em inglês, que é bom, que realmente vai ter a sua contribuição e que vai mudar de cultura. Daí porque, para assegurar isso, e o monitoramento, que ela asseverou, que ela se comprometeu, vai ser praticado na prática ao longo dos anos, que é também uma mudança de cultura. Você não quer dar um acordo de leniência, oferecer essa possibilidade, e no próximo mês os executivos incorreram nos mesmos delitos. O monitoramento surgiu. Aqui a gente tem duas figuras prioritárias aqui, principalmente no direito brasileiro, mas não exclusivamente no direito brasileiro, que é o monitoramento independente, que é mais recente. A gente tem os casos da Braskem, do CCR, Odebrecht, tem o caso da rodovia, que eu sou monitor independente. E esses casos, você tem uma figura da Samsung, é uma empresa que vai fazer o monitoramento, que é desse ano, J. Malocelli. A autoridade confia a uma pessoa, um grupo de pessoas, no caso da JBS foram 3 pessoas, o MP elegeu um comitê, o trabalho de certificar a alteração de cultura daquela empresa. Por que esse trabalho é bem difícil na prática? Porque não é simples conferência. Se fosse conferência de política, isso seria simples. A gente terminaria rapidamente. A gente queria qual é o comportamento que esses casos que eu estou mencionando, em sua maioria, envolveram a auto-administração. Como vocês sabem, todos nós sabemos, um elemento primordial de um programa de compliance efetivo é o tone at the top, né, a conduta dessa auto-administração. Então, você tem uma cultura abalada por delitos que foram notificados. Como é que você vai reverter isso? E eu sinto, assim, que na experiência brasileira há uma grande resistência aos investimentos, a quebrar os ovos necessários para construir essa cultura, uma cultura de integridade. Isso não é formal. Você vê isso pela conduta daquele executivo, daquele alto executivo numa empresa, pelo empoderamento que é dado para aquela instância de compliance, o empoderamento real, os instrumentos, as ferramentas de tecnologia, o orçamento que prevê uma evolução contínua. Você vê pelos testes. Quantas empresas não fazem leniências e no cerne do seu problema envolvia terceiro X, que depois não são, continuam prestando serviço para as empresas? Quantas são os exemplos? E isso você só vê com um time que chega lá e faz um conjunto de testes. E o que eu costumo dizer é que o monitoramento independente é custoso, é sofrido, é tudo, mas é um win-win para todo mundo, para a sociedade, para aquele que faz, porque assim, é um atestado de que eu virei a página. Então, hello, mercado, invista em mim. Hello, sabe, você pode, de fato, se reinventar, atrair investimentos, voltar a crescer de uma forma muito mais sustentável. E isso implica uma mudança, em alguns casos, de um modelo de negócios, que é um modelo de negócios antigos que levou para a prática dos ilícitos em questão. Então, assim, eu acho que o monitoramento que tem na figura do monitor, de um grupo de 3 monitores, ou até desse do caso da Samsung, que é uma consultoria, na medida que ele transfere essa responsabilidade para esse grupo ou indivíduo, é uma grande responsabilidade. Você vai fazer valer e você vai colocar metas. Tem o ponto negativo, que tem um custo envolvido, mas eu acho que na medida que há uma imersão naquele dia a dia da empresa, você consegue atestar mais essa mudança de cultura. E mudança de cultura não é documento, é atitude, é ação.
O outro modelo que a gente queria falar aqui é o modelo que é perpetrado pela CGU com toda a qualidade do trabalho, né, que a CGU executa em tudo. Ele tem, e não só para a CGU, né, para outros órgãos também, outras controladorias, você tem em alguns, por exemplo, no BID, a gente tem alguns exemplos que a gente tem atestados, feito referência ao monitoramento da CGU para validar o monitoramento no nosso caso. A gente está até num processo de rever se esse é o melhor formato para dar o conforto que o banco precisa. O Banco Mundial tem um terceiro também nomeado pelas partes e numa lista tríplice que depois é visto. O problema do modelo que é feito pela própria autoridade, que a autoridade faz bastante coisa. Ela conduz, no caso da CGU PAR, celebra a leniência, tem selo PROESC que vai fazer, e com toda a qualidade na revisão dos relatórios, nas demandas, ainda uma análise documental. Então, o único queixa tem a vantagem de ser menos onerosa para a parte, mas sobre a perspectiva de aferir social, então a perspectiva do papel social daquela empresa, de fomentar a construção de uma cultura ética e íntegra de negócios, é mais difícil aferir isso quando você faz uma revisão de documentos, de políticas, de relatórios. O outro ponto que eu ia falar, que é a questão de monitoramento de condutas específicas, eu acho que ela tem que ser analisada, na minha visão, caso a caso. Até porque, principalmente, eu não acho que é um modelo adequado nos casos que envolvem a alta administração. Quando é uma coisa assim, de modelo de negócio, de postura, nem sempre é o caso. Eu acho que é possível evoluir, no caso concreto, para esse modelo, mas tem que ter muito cuidado, justamente para ver e eu acho que os casos de envolvimento da alta administração tem que ser visto com muito cuidado, porque é muito difícil mudar essa cultura de trabalho, sobretudo de cima para baixo, de negócios. O último ponto que eu queria dizer é que ter a perspicácia de ver essa cultura é muito difícil. O Jim Schultz, da Universidade de Harvard, ele fala assim, que você tem entre um grupo, aqueles que só vão fazer, 30% só vão fazer o certo, uma minoria que você vai fazer sempre o errado, uma maioria que vai de acordo com os incentivos. E cultura é incentivo. Você tem a cultura que é daquela empresa mesmo, mas tem a cultura daquele departamento, e mudar isso, você atestar isso, é um trabalho árduo de grande responsabilidade. Então, de fato, tem um custo envolvido? Tem. É sofrido? Sim. E seria o ideal a empresa tentar articular para que seja só um monitoramento, porque não dá para fazer vários monitoramentos, é muito custoso, é muito desgastante, mas tem o benefício de você conseguir atestar essa mudança de cultura e dar para a empresa um atestado assim, virou página, vamos em frente, vamos atrair investimento, vamos voltar a crescer e ter um impacto positivo na economia e na sociedade. E do ponto de vista assim, do relacionamento com as autoridades durante esse processo de monitoria no Brasil e no exterior? A experiência, não sei, Martim, quer falar alguma coisa disso? Sim, vamos falar. Esse é um tema que dá para fazer, enfim, o tema de monitoria daria para a gente falar bastante coisa, mesmo dos modelos, né? Só antes de falar do relacionamento, indo no que a Adriana falou, o modelo de monitor externo é infinitamente mais eficiente, ser bem aplicado, do que o do monitoramento das próprias autoridades. A gente vai ter o quê? Um batalhão vai fazer um mini TCU para ficar monitorando gente concursada, para ficar fazendo transaction testing dentro de empresa. Eu não acho que é o mais eficiente. Custa caro, sim, Adriana, e em alguns casos são proverbiais os custos, mas, é melhor que a parte culpada pague do que o contribuinte, né? Concordo com isso. Assim, é parte da punição. E a gente, quando você está em empresa, tudo o que você quer, no seu caso, é não ter um monitor, porque é um inferno você ter um monitor. Então, assim, o objetivo número 1 da leniência é não ter um monitor, porque dá trabalho, é caríssimo, atrapalha, que vai ficar uma pessoa estranha pedindo documento, mas, enfim. Agora, se você botar um mau monitor, também não tem nada que... Aí o trabalho vai sair ruim. Quem tem a faca, quem tem realmente a chance de fazer isso acontecer, sair direito, são as autoridades que indicam, tem que selecionar gente boa e tem que dar os meios para fazer. E a hora que
é muito comum começar a bater em parede, em casos como o que a Adriana estava falando, o Ministério Público, enfim, a autoridade tem que chegar com uma marreta lá e falar, não tem parede aqui, você vai entrar, senão vai ficar muito pior. Que são alguns casos os casos de sucesso de monitorias acabam funcionando, né? Agora, nesse relacionamento, assim, do monitoramento, você, quer monitorado diretamente pelas autoridades do monitor, acima de tudo, absolutamente acima de tudo, seja transparência. Essa confiança são as três coisas mais importantes, são confiança, confiança e confiança. A hora que você começa a perder isso e vier, enfim, a coisa vai desandar. E como ela desanda? Vão pedir mais coisas, você vai ter que provar isso, uma mesma coisa, que as pessoas poderiam tomar uma declaração sua a valor de face, você vai ter que trazer um caminhão de provas, é um inferno você conviver a praticalidade disso tudo, né, pode atrapalhar muito a sua vida se você tem que fazer prova de absolutamente tudo e vai sair mais caro, você tem que pagar mais coisas e jeitos de pessoas para botarem aquilo em ordem. No mínimo, você vai pagar mais advogados, né? Ao mesmo tempo, e sempre é uma relação desigual, né? Você, contra o poder público, é desigual. Você nunca negocia com as mesmas armas. Está negociando à frente de um tanque de guerra. Você está ali sem nada, né? A pessoa pode te destruir. Então, você tem que levar com alguma... enfim, a bom termo, né? Você fazer isso... fazer as coisas convergirem para o melhor lado. Então, você tem sempre que trazer tudo, trazer as informações. Tem um dilema clássico, né? Descobrir mais coisa. Conto ou não conto? Bom, você vai lá olhar qual é o escopo do seu acordo. Pô, tá no acordo do que eu tenho que fazer disclosure? Não tá? Mas se tá, não tem dúvida, você vai lá e tem que informar. Esse novo eu faço ou não faço? Né? É um equilíbrio delicado, né? Que você tem que manter e sempre pensando em manter a sua credibilidade. E para ter credibilidade, não minta, não esconda e não dê a impressão que está escondendo. Né? E se você tem alguns lugares, não pode haver coisa mais tóxica para um advogado americano, e a Adriana trabalhou muito lá, do que spoliation of evidence, que sim, tem um cheiro remoto de que você está escondendo algum tipo de prova, né? Isso vai ser usado contra você e bastante. Para você ganhar, então, assim, fala que vai apresentar, apresente do jeito certo, prepare-se. Eu tive situação que não de monitoria diretamente, mas que eu tinha que dar informações constantes, né? Você tinha que preparar muito bem aquilo que você ia falar e saber até o tom que você vai falar. Não vamos... eu quero que isso aqui tenha mais destaque, quero que isso aqui tenha menos destaque, tá bom, não tá bom, aconteceu uma coisa nova, descobri isso, fiz isso, imediatamente tomei as seguintes providências e assim entendo que está resolvido. Tá bom. Isso faz toda a diferença do mundo, se a pessoa acredita em você que tá bom, ou se não, fala, não, me mande 2 caminhões de provas que você fez isso, com carimbos. Então, assim... Um comentário para consolidar isso aí, e de fato é isso, é credibilidade, pensar um pouco a preferência pelo monitoramento externo, porque, enfim, você consegue avançar no programa, eu acho, e trazer provas e a empresa avança um pouco nos seus controles internos, no que ela precisa fazer. A única questão é isso, é que aqui a gente tem aqui no Brasil, em especial, a gente tem várias autoridades hoje demandando de agenda, e às vezes você tem acho que, como a Amanda Thaís fala um pouco desse balcão, um pouco, não é o guichê único, mas algum tipo de coordenação, para que você possa atender todas as demandas de maneira eficiente. Eu concordo muito com o que a Adriana trouxe, quer dizer, essas informações são extremamente importantes, até
para que a empresa ela demonstre ali que houve uma mudança de cultura, que aquilo realmente faz parte do que a alta administração busca em relação à mudança, e que isso tudo seja evidenciado, né? Meu comentário foi muito em relação ao cenário aqui nacional, que a gente tem essa multiplicidade de entes hoje demandando esse tipo de agenda. Mas é isso. É um ponto que eu queria trazer, Marta, sobre essa questão de interlocução com a autoridade. Como monitor, eu sinto muito apoio, tá, do Ministério Público, bastante. É uma questão, assim, tem um processo de educação, eles não são treinados para saber coisas de compliance. Mas eu acho que tem um processo de aprendizado, até as empresas, eu tenho a impressão, sinto isso, eu percebo isso, que quando assinaram um compromisso, celebraram um compromisso de monitoramento, não sabiam o que era aquilo, não tinham... eu confio na boa-fé das partes, de verdade, e no desejo de fazer, até porque todo mundo que passa por uma nenência sai desgastado, sofrido, mas não sabia o que era um monitoramento independente. Então, há um trabalho, assim, inicial muito desgastante, até tudo entrar nos eixos. Mas eu sinto um apoio. Eu não acho que é o apoio que você tem no DOJ, por exemplo, em caso que eu trabalhei no time de monitoramento nos Estados Unidos, era um apoio assim, amigo, ou você faz, ou cancela seu acordo amanhã. Você quer isso? Na página inicial do Financial Times, para sua ação ir lá para baixo. Então, assim, é diferente, mas é parte do nosso sistema, do nosso aprendizado, mas eu sinto apoio. E a interlocução é muito fácil, assim. Todos eu comecei esse monitoramento durante a pandemia, e sempre tiveram reuniões virtuais, marcadas com muita agilidade, facilidade. Eu gosto de participar sempre da empresa, assim, porque também ela é parte desse processo, até você, o monitor, não é parte do acordo, né? E sempre que possível, eu sempre faço, privilegio as reuniões com todo mundo, assim, empresa, MP e time de monitoramento, e tem transcorrido bem, mas o processo de aprendizado é muito grande. Ótimo, a gente está aqui encerrando, então... Queria só fazer uma última perguntinha, 1 minutinho para cada um, assim, acho que existe uma crença, principalmente de quem se envolve ou se engaja num acordo, de que o acordo seja um ponto de chegada, né? E eu acho que ele, na verdade, abre ou inaugura uma série de outras questões para as empresas, né? Ele é um ponto de partida ou para uma mudança significativa da sua cultura, mas principalmente eu queria ouvir um pouquinho de vocês, rapidamente mesmo, porque a gente tem aqui 5 minutos, ainda quero devolver a palavra para o encerramento, mas saber um pouco da experiência de vocês, da virada de página, ou do encerramento, ou da retomada, ou do quanto se sai esfolado de uma situação como essa. Bom, então eu começo. Bom, na verdade, o acordo é mais ou menos o meio do caminho, né? Você teve um período ruim, é mais ou menos quando você sai da água, né? Mas o caminho não terminou, vai continuar, dói. Agora, em geral, as empresas melhoram, tá? Melhoram muito, às vezes tem um movimento pendular de voltar, tem algumas que já estão acontecendo isso no exterior, agora tem experiências muito ruins também, tem empresas que não aprendem. E aí tem um certo ponto que eu acho e com isso eu vou encerrar, que é um tema para um outro debate. O ferramental de compliance não está devidamente adaptado para a realidade brasileira. Tá? Ainda não. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos usando ferramentas que foram pensadas para uma corporation. Os conflitos de agência de uma corporation, em geral, é administração contra os acionistas, né, versus acionistas, versus board. No Brasil, as empresas, você tem pouquíssimas corporations, aqui a empresa é de dono, e normalmente os donos estão envolvidos também nesse comportamento, e vão ficar depois do acordo. Então, o ferramental tem que ser adaptado para a realidade brasileira, não só brasileira, sul-americana, europeia também. E eu acho que isso ainda está... a gente ainda não chegou no ponto ideal. Tem algumas ideias circulando, mas acho que isso é um ponto mais premente da discussão de compliance, uma discussão conceitual do que você faz. Quais são as proteções que você dá para o compliance?
como função ir para o seu monitor num ambiente em que o perpetrador não vai embora. E aí, o que você faz? Te garanto que não é a mesma coisa que você faz com uma corporation clássica. Tá? Então, são outras questões a serem discutidas, e eu acho que é um debate que ainda não aconteceu, já deu meu minuto. Mas com isso eu encerro e quero agradecer muito o convite, uma honra estar num programa desse de tão alto nível. Obrigado, Ebrac, Ribas, Giovanni e todos mais. Bom, eu vou falar, então, eu concordo com o que o Martin falou, e essa questão da gente não ter verdadeiras corporations, da governança no Brasil ser tão incipiente, acaba por impactar no sistema de monitoramento. E aí o radar e o ônus que recai sobre o monitor, a responsabilidade é muito maior. E daí a importância de você estar presente no dia a dia da empresa, na medida em que você tem que atestar essa mudança de cultura, e é difícil atestar isso. Esses incentivos, assim, como é que é o empoderamento mesmo. Às vezes você tem um compliance que fala, questões de compliance, é o último minuto da reunião de conselho, assim, oi, cheguei, sabe? Então, qual é a relevância que aquele conselho de administração está dando para aquele tema? Também concordo com essa questão de ferramental, mas eu acho que é um instrumento que traz muito, muito benefício, sobretudo uma empresa de capital aberto, que quer atrair mais investimentos e se capitalizar, é um instrumento que dá um atestado de que a empresa está no caminho certo. Mudou, de fato, suas práticas, o que é muito difícil. Eu costumo dizer que é um vício, né, fazer coisa errada. Então, o monitor é tipo uma pessoa monitorando um ex-adicto, né? Não é um trabalho que ninguém te quer. Queria terminar agradecendo você, Marta, pela brilhante coordenação desse painel, agradecer meus colegas de painel e também, sobretudo, aos coordenadores do curso que montaram um curso assim, único no Brasil. Eu só ouço elogios, então fico muito, muito honrada de estar aqui e, mais uma vez, fico aqui à disposição dos alunos para o que vocês precisarem. Cecília, quer falar? Para mim, a Cecília congelou aqui, não sei se para todo mundo. Depois, a gente está encerrando. Voltou, Cecília. Eu só ia dizer que eu concordo rapidamente com o que o Martin colocou. Oi, eu vou falar rapidamente, assim, que eu concordo com o Martin. Eu tive uma discussão essa semana sobre esse tema, o perfil do empresariado brasileiro versus as corporations, ou seja, de como é que o compliance, qual é o compliance do futuro que a gente tem aqui, porque a gente tem um desafio muito grande de trazer esses ferramentais, essas culturas, essas políticas, porque é um pouco do que a Adriana falou, então o cara do compliance ser o último chamado para reunião e etc. E a gente está falando na realidade brutal do Brasil, não as grandes empresas, multinacionais, etc. Obviamente está falando, aprenderam por dor, ou enfim, ou com amor, como a gente fala, eles já aprenderam, mas a economia ainda está sendo guiada aí por empresas de famílias, ou empresas de pequeno e médio porte, e como é que a gente leva isso para essa cultura? Fica o desafio do IBRAC, agradeço mais uma vez por estar aqui presente, pelo curso, como a Adriana falou, que tem sido super... Não estou ouvindo a Cecília. Travou mesmo. Travou. Bom, eu vou encerrar aqui, então, a nossa parte. Eu queria agradecer. Cecília, a gente perdeu um pouquinho da sua fala aqui, o finalzinho. Então, queria agradecer a Maria Cecília, Martim e Adriana pelas excelentes ponderações aqui. Acho que foi um debate bastante rico. Passa voando, a gente mal vê, fiquei preocupada aqui com o tempo, mas queria agradecer também, eu pessoalmente, Giovanni, Ribas, pela organização, sei do trabalho que deu pensar nesse curso, um curso absolutamente orgânico, acho que do começo ao fim, e queria agradecer e parabenizar o IBRAC pela organização e pela oportunidade de eu participar aqui. Muito obrigada. Marta, muito obrigado. A gente que agradece, falando em nome da Débora, da Tatiana e do Giovanni, a gente que agradece muito você, Martim, Maria Cecília,
Adriana, são amigos de longuíssima data, a gente acompanha vocês há muito tempo, sabe da carreira de vocês, o quanto vocês têm para contribuir com esse e com tantos outros assuntos, e foi uma honra contar aqui com esse debate de altíssimo nível para a gente encerrar esse curso, que um prazer enorme assim, para a gente organizar. Foi um curso que foi gestado aí dentro do Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC desde o ano passado, e aí está a Maria Cecília aqui, que é uma das coordenadoras do comitê, Martim, Marta e Dri também são membros do comitê, ali com as nossas instruções de alto nível. Então, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Depois de 10 aulas, 24 professores, e um programa bem intenso, que a gente procurou, né, respeitar os horários, mas conseguiu trazer, acho que com bastante conteúdo e prática, assuntos super importantes no nosso dia a dia profissional. E os agradecimentos aqui, então, são os nossos panelistas de hoje, os nossos 24 professores, os coordenadores do Comitê de Compliance e Investigações, então, Maria Cecília, a Priscila Brolio, que está por aí, a Mariana Vilela e o Luciano Souza, que encamparam essa ideia desde o começo. Agradecer muitíssimo aos demais organizadores do curso, né, o Giovanni Falchetta, a Tatiana Lins Cruz, a Débora Pimentel, que se dedicaram por muitas horas para montar esse programa. Acho que a Marta falou tudo, né, um programa orgânico, né, então foi muita preparação com todo mundo, trazendo o que todo mundo tinha conversado nas aulas anteriores, e como que o público, os alunos estavam reagindo, o tipo de pergunta que surgia. Então, a gente fica feliz aqui, acho que o resultado foi bastante positivo. Um agradecimento super especial para o Zé Carlos e para a Dora, que carregam esse rojão no IBRAC aqui, de toda a secretaria, a organização. Vocês são incríveis, são demais. Também um agradecimento aqui ao nosso presidente, Lauro Ceridônio, por bancar aí as nossas ideias do comitê, e incentivar e divulgar isso aí pelos 4 cantos. E, por fim, um agradecimento ao público, a todos os 125 inscritos no curso. A gente tem acho que esse alto nível, essa satisfação de todos aí foi justamente por conta da interação, do debate, dos feedbacks. E dentro desse público também um agradecimento super especial à turma do CAD, da CGU, que de uma maneira super franca e um diálogo muito bacana, trouxeram aqui as suas visões também. Então agradeço aqui, estou vendo a Joyce, o Augusto aqui de câmera aberta, agradeço vocês dois aí, todo o IBRAC aí, todo o CAD em nome dos dois. E a gente espera fazer novos cursos, sugestões são super bem-vindas, e a gente espera realmente que tenham gostado. A gente vai circular o material de todas as aulas, os vídeos, uma pesquisa de qualidade para a gente melhorar, né, nas próximas oportunidades. Sempre tem um espaço importante para fazer isso. E esperamos que todos tenham desfrutado bastante, e sugestões e críticas são sempre bem-vindas. Então, passando aqui só para o Lauro dar um alô final, desejo um abraço a todos. Obrigado, Ribas. Bom, obrigado a todo mundo aí, obrigado aos palestrantes de hoje, a Adriana, a Cecília, a Marta e o Martim. Acho que foi muito bom, acho que todas as aulas foram excelentes. Eu fico muito feliz de encontrar gente, velhos conhecidos e novos desconhecidos no público, né? A gente teve bastante gente nova nesse curso. Foi realmente um trabalho de organização de fôlego aí de vocês. Parabéns, só tenho a agradecer. Achei ótima
a participação dos servidores públicos, do CAD, do BNDES, da CGU. Achei isso extremamente importante, porque, afinal de contas, grande parte do trabalho aí no setor de leniências e delações é exatamente essa interação, né? Muito disso convive na gente, como se falou bastante aqui, na credibilidade que a gente tem que ter nos dois lados. Então, é muito bom quando o servidor público consegue analisar, consegue ver e consegue acreditar no que os advogados aqui, assessores, estão falando. E do nosso lado também, muito importante, confiar nas informações e nas avaliações que a gente recebe dos servidores públicos responsáveis por essas negociações. Então, estão todos de parabéns, porque eu acho que esse curso trouxe aí, de uma forma absolutamente inédita, essa interação e permitiu que os dois lados, digamos assim, vissem e entendessem a função do outro lado e aumentar aí o nosso nível de credibilidade, né, dos dois lados, indo e vindo. Então, parabéns de novo a todos, Vibas, a comissão organizadora. Eu adorei esse curso aqui, realmente. Olha, acho que foi dos melhores cursos que eu vi no IBRAC. A organização foi perfeita. Muitíssimo obrigado a todos e uma boa sexta-feira amanhã, quase sextando. Um abraço a todos, obrigado, hein?